Olá, bem-vindos ao Prata da Casa. Professor de Gestão e Recursos Humanos na Coimbra Business School, especialista em Ciências Empresariais e em Estratégia, dinamizador do Fórum RH e SCAC, consultor, formador, coach, locutor da Rádio Universidade de Coimbra, com 2 programas, Business as Usual e Busilis da Gestão. Tenho comigo António Calheiros, obrigada por ter aceito este convite. No LinkedIn diz que é viciado em gestão e eu gostava de perguntar o que é um viciado em gestão e porquê. Então, boa tarde e antes de mais obrigado pelo convite. Lá está, eu costumo ser eu a fazer as perguntas. Deste lado. Portanto, vamos lá ver como é que funciona deste lado. Viciado em gestão porque eu tenho uma sorte muito grande de conseguir pagar as contas a fazer uma coisa que eu gosto, que é tudo o que tem a ver com gestão. Portanto, eu estudei gestão, gostei muito, consegui dar aulas sobre gestão e posso estar viciado porque gosto tanto que, além do lado profissional, também na vida fora do trabalho, fora do horário de trabalho, também estou sempre interessado em temas de gestão. Quando vou de férias levo sempre livros e se calhar cada vez menos são de ficção e cada vez mais são sempre de livros técnicos de gestão, porque lá está, são temas que eu acho interessantes, são temas que eu gosto e então não custa, não é um esforço, não é um trabalho ler, é mesmo prazer. E pronto, eu gosto muito de ler, gosto muito de ouvir podcasts sobre gestão, portanto gosto da gestão a vários níveis e portanto, estou sempre E quando é que percebeu que a gestão era um campo, lá está, de interesse? Porque, e vamos já à grande questão aqui, que é o que é gestão, que é um pouco, não é? Esta ideia que uma pessoa tem de que é algo muito vago, mas e que aliás foi abordado num dos programas da Universidade, que tem na RUC, na Rádio Universidade, precisamente o que é gestão e as pessoas darem respostas curiosas, não é? Aliás, a gestão é gerir, a gestão é o que faz o gestor, não é? E andar ali um bocadinho à volta, mas lá está, não sei se quer especificar o que é que despertou o interesse. E também vamos recuar muito no tempo e... Eu, quando andava no 7º, 8º ano, eu queria ser arquiteto. Ok. Não tem nada a ver com gestão. Mas, no 9º ano, tivemos lá aquelas psicólogas na escola que faziam orientação de carreira e fiz lá os vários testes e elas disseram, olha, tu podes ser o que quiseres, exceto coisas relacionadas com arte, assim, portanto, a arquitetura não é para ti, não te metas nisso. E eu, pronto, primeiro fiquei um bocado triste, mas depois sei okay, então o que é que poderia ser? E uma das pessoas que eu gostava muito era o pai do meu melhor amigo, que era gestor. Ele era uma pessoa que eu gostava, já tinha ido à empresa dele, etc. E eu disse, isto é uma área engraçada, se calhar vou por aí. Portanto, no 10º ano fui para a área económica, fui gostando. Então foi influência. Depois fui para a pós-doutora em gestão e pronto, nunca olhei para trás, nunca me arrependi, porque é mesmo a área que quanto mais descubro, quanto mais estudo, quanto mais aprendo, mais gosto. E é isso que é interessante, não é? Porquê? Podemos começar por aí, do que é a gestão e porque é que tem a ver com tudo, não é? Porque lá está, é a questão de profissional, mas que depois se aplica também a tudo no nosso dia-a-dia, não é? Portanto, a gestão lá está, é uma ciência económica, a economia tem a ver com a otimização da aplicação dos recursos. A economia num contexto mais macro, portanto, país, região, etc. Portanto, tentar perceber como é que os recursos que são escassos, como é que podem ser aplicados da forma mais eficaz e mais eficiente, portanto, que crie maior bem-estar para a sociedade. No caso da gestão, é um nível micro, ou seja, a gestão é um nível da organização, da equipa, e para mim até isso é uma vantagem, porque eu gosto mais de trabalhar uma dimensão mais reduzida, uma escala mais pequena. E depois dentro da gestão há, obviamente, várias áreas. A estratégia, que é uma das áreas mais importantes, porque tem a ver com as decisões que afetam a organização como um todo, decisões a longo prazo, que dizem quais são os objetivos da empresa, da organização e como é que ela os vai prosseguir. Mas à medida que eu fui estudando mais gestão, fui gostando cada vez mais da área da gestão de recursos humanos, ou a gestão de pessoas, agora dizemos gestão de pessoas,
porque lá está, recursos humanos têm aquela visão do recurso, algo a explorar, a otimizar, e não é muito simpático estarmos a pensar em pessoas dessa forma tão limitada, tão reduzida. Então falamos já em gestão de pessoas. Calculista, caso, também, não é? Também, as pessoas também. Como ferramenta. Se bem que muitas pessoas dizem isso de uma forma também calculista, não é? Dizem o termo que soa bem, mas muitas vezes a lógica é a mesma, ok, tratar as pessoas bem para as poder explorar o máximo, mas não posso dizer isso, dizer isso na cara delas, não é? Sim. Mas a gestão de pessoas é a área que é mais interessante, porque, lá está, as pessoas são muito complexas, são todas diferentes, e isso é um desafio muito mais interessante do que, sei lá, se calhar depois os meus colegas outras áreas vão ficar chateados, mas, por exemplo, a área financeira, lá está, é muito mais matemática, é muito mais a tal lógica da otimização, de tentar encontrar a solução perfeita, que conseguimos através de uma equação matemática, e com as pessoas é uma lógica mais rica, porque há muito mais variáveis envolvidas, e também, lá está, as pessoas são muito mais interessantes do que os números. Pois, cada uma é diferente da outra, não é? Mas os meus colegas que gostam de finanças são felizes nessa área, e ainda bem, e se calhar não seriam tão felizes. Agora falou de um termo que tinha precisamente anotado para falar da tal, essa felicidade, a questão da alegria no trabalho, não é? Cada vez se fala mais sobre isso então tem tudo a ver com isto que estamos a falar, não é? Dos recursos humanos. E o que é que pensa dessa filosofia, de ter de hoje em dia se pensar, até por exemplo está em causa a questão dos 4 dias semanais de trabalho, não é? Das pessoas se sentirem mais realizadas, mais confortáveis também no seu ambiente de trabalho. O que é que pensa sobre essas questões? Se devia ser mais ou menos aplicado? Isso é verdade ou é... Esse é um tema tão vasto que eu acho que me vou perder, e vou só dizer. Mas é interessante saber algumas das ideias, coisas que haveria para dizer. É um tema importante porque nós passamos, lá está, 1/3, metade, ou se calhar mais metade da nossa vida acordados a trabalhar. Se nós estamos a trabalhar a fazer uma tarefa que nós não gostamos, passamos mais metade da nossa vida acordados em algo em que somos infelizes, a nossa vida como um todo também vai ser infeliz. E então, comecei por dizer isso, né? Tenho a felicidade de fazer uma coisa que gosto, e então tudo corre bem. Mas há muitas pessoas que não tiveram essa felicidade, não descobriram a vocação cedo e foram estudar, foram especializar-se numa área que depois, afinal, não os faz tão felizes, ou por muitas outras razões. E este tema da felicidade no trabalho tem a ver com isso, tem a ver com nós, então, tentarmos, nas organizações, lá está, muitas vezes por pressão, ou por ideia e por influência dos gestores de pessoas, que são normalmente nas organizações quem se preocupa mais com o bem-estar das pessoas. Outras vezes, e voltamos aqui à questão do cinismo, porque cada vez mais as próprias pessoas que trabalham percebem que o trabalho não tem que ser uma coisa desagradável, não tem que ser algo que não gosto e que faço porque tenho que pagar as contas e tem que ser assim, não. Percebem que há um mundo à sua volta em que, ok, se eu estou infeliz neste trabalho, eu posso mudar de carreira, eu posso ir fazer outra coisa. Mas estamos a falar de trabalho, lá está, mais qualificado, se pode dizer assim, porque depois há todas aquelas profissões que uma pessoa pensa, bem, alguém tem de as fazer. Mas mesmo trabalhos, sei lá, fisicamente mais desgastantes, sei lá, as pessoas um trabalho que eventualmente pode ser mais agradável, sabe? A recolha do lixo, que é um trabalho na rua, sujeito às condições atmosféricas, o lixo, lá está, não é uma coisa agradável, mas mesmo os trabalhos que envolvem tarefas mais difíceis, podem ser muito difíceis de fazer, ou muito chatas de fazer, ou podem ter melhores condições. Se calhar uma tarefa menos agradável, se for feita em equipa, com uma equipa de pessoas que eu gosto, com amigos, se calhar é menos desagradável do que se eu tiver alguém que me trata mal e ainda por cima estou a fazer uma coisa que não gosto. E depois também, muitas vezes, esta questão, se calhar o exemplo do lixo foi mau, mas aquilo que umas pessoas não gostam de fazer, se calhar outras gostam. Eu, por exemplo, agora vou... Mas eu penso que já vi, por acaso, sim. um documentário na televisão em que eu vi uma senhora que fazia a recolha de lixo precisamente e que se sentia muito realizada no final por participar nessa ação que é deixar as ruas mais limpas, deixar os espaços mais...
possivelmente tinha tido outras experiências até difíceis e encontrou ali na recolha de lixo algo que arrasava, mas lá está, é possível. Sim. Obviamente que o gostar, nós estamos a pensar que é no mau cheiro e essas coisas, mas se calhar além disso, se calhar não, seguramente há algo. A tarefa em si que pode ser ou não interessante e há depois aquilo que para nós e esse foi um excelente exemplo, aquilo que para nós é o significado do trabalho. Há um estudo muito conhecido sobre funcionários de limpeza num hospital, em que para umas pessoas o trabalho era um trabalho chato, longo, desagradável, sem grande interesse, as pessoas sentiam-se pouco felizes naquele trabalho, outras pessoas sentiam-se felizes porque viam o seu trabalho não como limpeza, mas como estar a ajudar a criar um bom ambiente para prestar os cuidados de saúde. Ou seja, não se viam como funcionários de limpeza, mas se viam-se como alguém que estava a melhorar as condições, o espaço, o contexto em que estavam os doentes. Portanto, e isso para eles tinha outro valor. E aliás, isso é há um conceito muito interessante que é o job crafting, que tem a ver com a forma como nós tentamos, entre aspas, manipular ou alterar, transformar o nosso trabalho. E tem a ver, tem três aspectos, portanto, a questão das tarefas. Portanto, se há tarefas que eu gosto e outras que eu não gosto, no meu trabalho, se calhar, se eu conseguir, por exemplo, através da reformulação dos métodos de trabalho, através de partilha de diferentes tarefas dentro de uma equipa, se eu conseguir fazer mais tarefas que eu gosto e menos do que eu não gosto, se calhar o meu trabalho como um todo vai ser mais agradável. Sim. Se eu conseguir interagir mais no meu trabalho com pessoas com quem eu me sinto feliz a interagir e menos com pessoas com quem eu não gosto de interagir, se calhar eu vou ser mais feliz. Se eu conseguir, também ao nível cognitivo, sentir que o meu trabalho tem mais significado, lá está aquilo do funcionário do lixo, sentir que está a contribuir para algo importante para a sua cidade, se calhar vai ficar mais feliz naquele trabalho. Portanto, isso, lá está, tem a ver com as pessoas, não é? Pessoas têm preferências diferentes, têm gostos diferentes, etc. Mas também nós podemos, no trabalho, fazer alterações para tornar o trabalho mais agradável, tornar a experiência de trabalhar mais feliz para as pessoas. Isso podia ser uma coisa, a nível, agora aqui puxando a brasa à sardinha de Coimbra, se calhar disseminar mais essa ideia, e a Business School faz seguramente, e outras entidades que ensinem este tipo de técnicas, este tipo de metodologias. Será que Coimbra, que tem problemas ao nível do emprego, da retenção de talento, este tipo de ideias deviam ser mais disseminadas dentro das empresas, alimentada esta questão da maior realização e da maior sentido, não é, de responsabilidade até, não é, na própria comunidade, não é, daquilo que ajuda a própria cidade a evoluir, a andar para a frente. Sim, e as próprias condições de Coimbra podem fazer com que as pessoas se sintam mais felizes a trabalhar cá do que em Lisboa. Se calhar uma pessoa que todos os dias passa 1h30 no trânsito e chega e vem para Coimbra e passa 10 minutos ou 15 minutos, se calhar isso torna a sua experiência mais agradável. Isso já começa a ser mais valorizado, não é? Já se calhar, em vez de eu estar a trabalhar fechado num cubículo, numa cave, sem luz natural, estar a trabalhar assim com uma grande janela, com uma vista agradável, se calhar isso também torna o trabalho mais agradável. E tudo isso pode naturalmente ser trabalhado. O facto de uma pessoa que venha trabalhar para Coimbra, para uma área que venha desenvolver a sua cidade, a cidade onde a pessoa é, uma cidade que gosta, e se calhar vai dar significado ao trabalho e se calhar pode estar a fazer a mesma tarefa que estaria a fazer em Lisboa ou noutra cidade. Portanto, tudo isso pode ser um fator que contribui para a felicidade ou a infelicidade no trabalho. Como é que podemos espalhar essa magia? Porque às vezes pode haver este sentimento, ok, sabemos o que é que era bom implementar, mas é difícil se calhar passar à prática. Isto estou a falar a nível dos empregadores, das pessoas por aí. Como é que isto se pode passar à prática? Passa pelo ensino, mas se calhar também há algo mais? O que é que, na sua perspectiva, o que é que poderíamos estar a fazer mais para que isso fosse mais implementado? Os empresários, como todas as pessoas, são pessoas complexas, não é? Pois. E tal como todos nós, muitas vezes têm um conjunto de convicções que às vezes são difíceis de alterar. E se um empresário, se um dono de uma empresa não está sensibilizado para esta questão, essa é a parte mais difícil, porque depois a técnica, depois o fazer, isso é fácil. O difícil é muitas vezes convencer as pessoas de que vale a pena, de que isso é vantajoso. Pois. E aí há dois caminhos para fazer. Por um lado,
porque é o que é certo, não é? O que é correto, não é? Tratar bem as pessoas é correto e na maior parte dos casos isto são coisas que, ou muitas destas coisas que nós podemos fazer, não custam dinheiro. É só muitas vezes uma questão de atitude, uma questão de dar autonomia às pessoas, de ter abertura para aceitar ideias novas, para aceitar sugestões, formas diferentes de fazer o trabalho. Por exemplo, vemos isso agora com o teletrabalho. Durante a pandemia, toda a gente teve que ir trabalhar para casa. Muitas pessoas sentiram-se mais felizes, tendo a questão de terem medo de apanhar uma doença que tínhamos medo que fosse tirando essa parte, mas o facto das pessoas estarem a trabalhar em casa, poderem estar com a família, com os animais de estimação, não terem que perder tanto tempo nas deslocações, isso também traz felicidade. Mas nós vimos agora que muitos empresários, mal deixou de ser necessário o teletrabalho, não, vamos voltar ao que era feito, e ignorando as evidências que já existem de vários estudos que dizem que funciona melhor. Lá está, não é que funcione sempre melhor, mas em muitos casos funciona. Há pessoas que optaram mesmo, não é? Por isso, as que puderam, que optaram mesmo por ficar em teletrabalho. Há pessoas que preferem trabalhar no local e isso também, até porque cada pessoa é diferente de formas diferentes. Distraem mais em casa, não é? Tarefas domésticas, por exemplo, ou seja, há quem aproveita o trabalho para descansar de certas coisas, não é? E depois também há o argumento, lá está, se quisermos chamar-lhe mais cínico, de que isto funciona, que isto faz com que isto aumente os lucros da empresa. Porque se eu tratar bem as pessoas, se eu me preocupar em fazê-las felizes, há uma expressão que eu costumo usar muito, que é if you pay peanuts, you get monkeys. Não é? Portanto, ou seja, se a empresa aqui pagar pouco, não é? O peanut tem duplo sentido, é dos amendoins e de ser uma ninharia. Se as empresas pagarem pouco, ou neste caso o pagar pouco é tratar mal as pessoas, não é? Vão ter mais dificuldades em recrutar pessoas. Portanto, uma empresa, não valorizar as pessoas. Exatamente. Uma empresa que trata bem as pessoas vai ter toda a gente a querer trabalhar para lá. Uma empresa que trata mal as pessoas só vai conseguir atrair aqueles que não conseguem arranjar emprego nas empresas que tratam bem as pessoas. Portanto, não se preocupar com a felicidade dos trabalhadores é uma má decisão porque faz com que nós não consigamos depois atrair os melhores, atrair aqueles que podem realmente criar mais valor para a organização. Isso é um problema muito grande, não é? A questão dos salários, não é? Das remunerações. Inclusive, há dias lia que mesmo o salário de pessoas com ensino superior reduziu 10% ou 11%, tem havido uma queda muito grande e então torna-se aqui uma pescadinha de rabo na boca, não é? Porque há decisões que realmente têm de vir de cima e que tudo se embrulha um bocadinho por onde começar, não é? Para pôr tudo no caminho certo. Eu aproveitava para perguntar, até é isso, como intermediário entre as questões da gestão, não é? Uma pessoa que tem toda essa experiência e o público, por exemplo, através da rádio, do programa de rádio, que é o que é que, se há muita falta de conhecimento nesta área, por exemplo, para criar essa rubrica das questões sobre endividamento, marketing, motivação, não é? O que é a gestão? Há falta de conhecimento destes termos, se calhar de coisas que, havendo mais conhecimento, poderíamos todos tentar ter soluções melhores para o nosso dia-a-dia e depois exigir que fossem implementadas certas medidas. Lá está, estas mudanças, não é? Se calhar se nós tivéssemos, isto também incluir nesse grupo, que não domina todas essas disciplinas, também poderíamos exigir mais e melhor para as nossas vidas. Há desconhecimento? Sim, a gestão é uma profissão que não requer não há uma ordem dos gestores, não é preciso eu estar inscrito numa ordem ou ter uma certificação para ser gestor. Portanto, uma pessoa cria uma empresa, se a empresa crescer e quando há pessoas é um gestor, estás a gerir uma equipa, estás a gerir a empresa. E isso faz com que as pessoas muitas vezes confundam a sua experiência, as suas perspectivas sobre algum tema como, eu acho que é assim, então há de ser assim. E também há muitos aspectos, por exemplo, a questão do endividamento, não é? Que foi uma das coisas que foi um dos programas. As pessoas têm muito a ideia, endividamento é mau. É mau. Portanto, eu não quero ter dívidas, não é? Uma vida descansada é uma vida sem dívidas, as dívidas são para se pagar o mais depressa possível,
Claro. Os meus pais são assim, há muita gente que é assim, até alguns dos meus alunos, nós temos um jogo de gestão em que eles têm que gerir uma empresa num software, e também muitos deles, a preocupação deles é diminuir o endividamento ou eliminar o endividamento, quando não é necessariamente uma preocupação. Então, o endividamento, ter uma dívida, por si só não é um problema. É um problema se eu tiver uma dívida que eu não consigo pagar, ou que eu não consigo gerir. Não. Só, por exemplo, a maior parte das pessoas, quando compra casa, pede um empréstimo ao banco. Ter um empréstimo para pagar a casa, em princípio, não é problemático. Quando é que é problemático? É problemático se eu tenho um empréstimo que os meus rendimentos não cobrem. Aí já começa a ser um problema. Portanto, o endividamento em si não é um problema quando é demasiado elevado, quando eu não consigo fazer face ao serviço dessa dívida. Mas lá está, é difícil explicar isso. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, uma carta das finanças. Estou a recordar da minha avó, quando recebe uma carta das finanças, acha logo que vai-lhe ser cobrado qualquer coisa, que já vai ter de gastar dinheiro, já vai ter ali um problema. Quando, na verdade, até pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa meramente informativa, pode ser, não é? Pode ser o reembolso do IRS, ou seja, não temos pagado, vamos receber. Portanto, mas voltamos, lá está, à nossa postura perante as coisas, não é? Que acaba por realmente ser essencial para lidar com o nosso dia-a-dia, quer dizer, com problemas ou com coisas boas e com coisas más, não é? Que engraçado. E surgem muitas dúvidas, costuma ser abordado pelas pessoas, ou até, não sei se isso acontece, mas sei que a RUC, de certa forma, tem grande dinamismo em relação a pessoas que telefonam ou que enviam comentários, e sendo podcast agora, isso também permite isso. Surgiam dúvidas? Houve programas que acabaram por acontecer? Sim, depois houve alguns em que tinha algum feedback, mas normalmente era realmente, olha, nunca tinha visto as coisas assim, ou realmente fiquei a ver as coisas de uma forma diferente. E agora que falou dos jogos com os alunos, como é que é lidar neste caso, que lá está, com os mais jovens, e há muita gente a querer seguir este caminho da gestão, por exemplo, e como é que é ser professor nessa área? Quais é que são, sim, é isso, as metas, que profissionais é que nós vamos ver sair deste tipo de cursos, e quais são as saídas, quais são as perspectivas, para percebermos um bocadinho, porque interessa muito conhecer também esta juventude, não é? Que possivelmente vai trabalhar para fora de Coimbra. Pois, esse é um... Pronto, se calhar até começo já por aí. Porque realmente esse é dos problemas, ou um dos desafios para não dizer problema. Para não usar o termo. Um desafio para Coimbra é a questão de o que é que nós formamos muitas pessoas e depois não temos aqui tecido empresarial suficiente para os manter, e a maior parte deles até gostava de ficar. Eu, por exemplo, lembro, nós temos o mestrado em Gestão de Recursos Humanos, está agora a fazer 6 anos, e eu lembro-me que, por exemplo, a primeira pessoa a acabar o mestrado, defendeu a prova dela, ela depois estava a contar que ela queria cá ficar em Coimbra, mas que em Coimbra não conseguia encontrar nada, e que em Lisboa já tinha três propostas, e ela estava a tentar adiar, a tentar aguentar, a ver se aparecia alguma coisa em Coimbra, mas acabou por ter que se resignar e ir para Lisboa. No caso dos recursos humanos, da gestão de recursos humanos, acontece muito. É comum. Porque é uma área, a gestão, cada vez mais, as formações são mais especializadas, não é? Antigamente, quando eu estudei, havia só o curso de gestão, e era geral. Geral, sim. E agora temos, na licenciatura em gestão, temos o ramo de recursos humanos, o ramo de marketing, o ramo de finanças, e depois temos mestrado em gestão de recursos humanos, mestrado em marketing, mestrado em análise financeira, ou seja, a formação está cada vez mais especializada. E então essas pessoas que têm uma formação muito especializada, se calhar cá em Coimbra, em que há poucas empresas e depois há um número maior de PMEs, mas que não têm dimensão suficiente para ter 10 gestores, cada um especializado na sua área, tem 1 ou 2 que são mais generalistas, acabam por ter realmente essa necessidade de ir para Lisboa e Porto, onde encontram mais empresas de maior dimensão que realmente lhe dão os desafios que eles estão mais preparados para enfrentar, que tem a ver com essas áreas mais específicas. Mais uma vez, o que é que se pode fazer, não é? Tem de haver mais empresas, tem de haver mais investimento aqui, como é que
Como é que se faz isso, não é? Pois, essa é uma questão que funciona muito em espiral, não é? Um ciclo vicioso ou um ciclo virtuoso. Coimbra tem, nas últimas décadas, tem perdido muito tecido empresarial, o que faz com que, lá está, cada vez seja mais difícil combater essa tendência. Por exemplo, uma pessoa que queira instalar uma empresa, se calhar vai instalar a empresa onde tiver mais condições para a ter. Se eu quiser montar uma empresa de moldes, não venho para Coimbra. Vou para a Marinha Grande ou para Oliveira das Meias, onde eu sei que tenho não sei quantos profissionais que eu posso contratar, que tenho empresas complementares que me prestam serviços, não é? Portanto, começar um cluster de raiz é muito difícil. Aqui em Coimbra, o que seria necessário era conseguir atrair uma ou duas ou três grandes empresas que começassem a mudar este ciclo, não é? Começassem a tornar Coimbra apelativa, porque se começarem a vir para cá empresas, outras vêm atrás. Porque Coimbra tem condições excelentes, lá está, estamos a falar um bocado do trânsito, não é? Coimbra é uma cidade pequena, é uma cidade em que não há o trânsito que há em Lisboa, é uma cidade com boa, pelo menos na minha opinião, com boa qualidade de vida, com uma oferta cultural, ok, não é Lisboa, mas é uma oferta cultural bastante variada e interessante. É uma cidade onde eu gosto muito de viver cá. Já percebi que diz isso com um sorriso Nunca rasgado. me quis ir embora. Eu ia perguntar isso, nunca teve a tentação de ir também? Também estou a dizer como as pessoas que vão para outros sítios. Eu tive a sorte de conseguir ficar cá. Se calhar se não tivesse não tivesse tido oportunidades quando acabei o curso, se calhar tinha ido para Lisboa, se calhar agora era feliz lá, não sei. Mas não tivesse a necessidade E pensou seguir o ramo empresarial? Ou ficou sempre pela parte, não sei se até se tem algum tempo? Eu quando fui para... Porque não é? Ficou pela questão de... Quando eu fui para a gestão, queria ser gestor, não é? Depois, no último ano do curso, tive a oportunidade de ser monitor, de dar aulas, e gostei e pensei, ok, se calhar isto foi isso que atraiu é uma coisa mais. que me agrada. Lidando tanto com esta questão empresarial, não é? Das ciências empresariais e tudo, poderia dar para isso entretanto. Mas também dei aulas nesse último ano, depois fui para um centro de investigação como gestor de projetos, depois fui ali para a Coimbra Business School. Mas consegui ao longo do tempo também, lá está, ir trabalhando como consultor, ou seja, não fiquei só na academia, fui trabalhando com várias empresas, há sempre esse contacto, o que é bom porque levo coisas da academia para as empresas, mas também trago as empresas para a academia. Para mim é completamente diferente eu estar a ensinar alguma coisa aos estudantes e a dizer coisas que eu já fiz, ou que eu já vi fazer, ou coisas que eu conheço de empresas, ou estar a repetir coisas que eu li num livro que se calhar não iria fazer tanto sentido. Da mesma forma que, eu fazendo investigação, tendo conhecimento de algumas ferramentas mais recentes, acho que também posso levar isso para as empresas e tenho um contributo se calhar mais valioso do que se não tivesse essa Pois, componente. Agora está a falar das ferramentas e a minha cabeça foi para os Trellos e para os sistemas, que deve ser a coisa mais básica do mundo nesse sentido. Sim, são projetos, sim. Mas que até sei que num evento recente que liderou um painel, agora estou aqui a munir-me das minhas notas, mas que tinha a ver precisamente com essa questão dos softwares que existem. Eu não sei se estou assim, foi aqui na APG People Hub. Exatamente. Não, porque em maio a Coimbra Business School acolheu então a primeira edição de um novo conceito da Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas, onde se discutiram temas que marcam a atualidade da gestão de pessoas, precisamente marketing, people analytics, social media, economia, coaching, que já lá vamos, formação e desenvolvimento de competências, e sei que o seu painel foi sobre empreendedorismo digital e gestão de comunidade. Pode-nos explicar o que é que são estes conceitos? Posso tentar. Okay. É também. difícil? É diferente. É uma coisa nova, já não é da minha geração. Já não é da minha geração e eu acho que percebo mais ou menos. Ok. Isto era um painel, lá está, com convidados, iam falar sobre isso, pronto, mas para termos assim uma noção do que é que... Dois convidados que traziam duas experiências completamente diferentes. Uma era um brasileiro nos Açores, que desde logo me atraiu bastante pela curiosidade de como é que seria o sotaque dele. Que ele é padeiro, pasteleiro,
e usa as redes sociais para gerir lá está, a comunidade de clientes. Comunidade, não é? E teve a explicar como é que ele faz aquilo e que pelos vistos é muito eficiente porque ele consegue esgotar sempre o estoque todos os dias e isso é o ideal para ele. O outro foi um senhor que, também brasileiro, curiosamente, que criou uma nova plataforma direcionada a estudantes e recém-licenciados para os ajudar a entrar no mercado de trabalho. Portanto, chama-se o Network Me. Eu vou fazer aqui um bocado de publicidade. Até porque mas são exemplos, é sempre bom. Sim, e acabámos de fazer uma parceria com a Coimbra Business School com eles, porque o que eles fazem então é uma espécie de LinkedIn, mas só para estudantes e finalistas, em que os estudantes criam o seu perfil e depois tem lá também empresas que andam à procura de pessoas. No fundo mesmo redes, lá está, LinkedIn, Facebook até, surgiram com essa necessidade, não é, de conectar as pessoas. E o que eles fazem lá então é ajudar essas empresas a identificar os perfis mais adequados às vagas que eles têm. Portanto, através de muitos jogos, muitas atividades que eles lá fazem, acabam por conseguir otimizar o recrutamento para essas empresas. Será que Coimbra precisava de uma rede social assim, mais local, por exemplo? Essa é uma pergunta que eu não sei responder, sinceramente. Não, porque sei assim. Surgiu-me agora, não é? Mas uma coisa que realmente conectasse as pessoas aqui e permitisse uma maior comunicação, informação, não é? Sobre sim, talvez isso faça sentido. Se calhar pode haver alguma coisa que congregue. A Coimbra Business School tem um portal de empregabilidade, se calhar outras faculdades também. Mas que congregasse tudo. Mas se calhar uma congresso podia trazer alguns benefícios, sim. Mas então as redes sociais, lá está, eu imagino que o empreendedorismo digital tem mesmo a ver com isso, com as redes sociais, com a ajuda que esses sistemas dão. E, por exemplo, o LinkedIn sei que é muito usado pelos recursos humanos, um pouco por todo lado, não é? Neste momento é uma ferramenta essencial, diria. Sim, exatamente. A tecnologia o que faz, basicamente, é sempre melhorar a eficiência daquilo que já é. Aliás, nem sempre melhora, né? Acho que era o Bill Gates que dizia que quando nós temos um sistema eficiente e nós colocamos tecnologia em cima, ele fica mais eficiente. Se o sistema estiver mal concebido, não for eficiente, colocamos tecnologia e ainda fica pior. Mas a tecnologia faz isso. Por exemplo, o LinkedIn para o recrutamento é uma ferramenta incrível. Porquê? Para quem não conhece, podemos estar a ter pessoas a ouvir que não conhecem o LinkedIn. O que é que tem assim de tão poderoso? O que tem de muito poderoso e que algumas pessoas podem até considerar abusivo é a questão de nos ajudar a encontrar candidatos passivos. Ou seja, imagina que eu tenho uma empresa, quero contratar alguém para um determinado cargo. Portanto, se eu fizer no método tradicional, em que eu coloco um anúncio e depois espero que as pessoas respondam, quem é que vai responder ao anúncio? Pessoas que estejam à procura de emprego. Portanto, seja pessoas desempregadas ou pessoas que estejam insatisfeitas no seu emprego. Uma pessoa que, lá está, que é feliz no seu trabalho, não está a ver anúncios, não está à procura. Ou seja, pode acontecer que a pessoa ideal para a minha vaga, que eu ando à procura, como não está à procura de emprego, eu nunca a vou encontrar. Ou está o candidato passivo porque ele não está ativamente à procura de emprego, então eu não vou saber dele. Com o LinkedIn, todas as pessoas que lá estão, mesmo que estejam satisfeitas, eu posso, se eu fizer uma pesquisa especificando as competências que estou à procura, vai-me dar as pessoas que têm essas competências, têm o perfil certo para a minha empresa, para a minha vaga, quer estejam ou não à procura de emprego. Portanto, ou seja, eu assim consigo melhorar, entre aspas, a qualidade dos candidatos, porque não me estou a limitar àqueles que andam à procura de emprego, vou pesquisar todos os que existem com aquele perfil. Uma coisa que mudou, e agora por falar em perfis, foram os currículos, não é? Antigamente eram autênticos dossiês, isto dependendo do tamanho do currículo de uma pessoa, e hoje em dia aquilo que vemos, e falo até por alguma experiência de estarmos de recrutamento e de ver currículos, são cada vez mais breves, mais sintéticos, a estética também conta, não é? É tudo diferente. Mas porquê? É melhor ser mais sintético e então mais direto ao ponto? Estou a colocar esta questão, não sei se faz sentido. Ainda há setores, ainda há áreas em que as pessoas têm o calhamaço. Por exemplo, no ensino superior, né? Se abrimos um concurso, as pessoas têm que colocar todas as coisas.
São casos específicos, não é? Claro. Agora, no geral, é isso que acontece. Tem a ver com tantas coisas como a nossa capacidade de atenção, não é? Agora, antigamente as pessoas, por exemplo, eu também gosto muito de basquete, não é? E a nova geração já não vê os jogos de basquete completos. Vê os highlights dos jogos, tal como no futebol, mas se calhar agora a maior parte das pessoas o que vê é os resumos dos jogos, os golos, não é? Muitas pessoas já não veem rápido, não é? Ou seja, as pessoas querem otimizar a sua recolha de informação, e o currículo mais curto é um bocado para isso, é para garantir que não perdemos a atenção de quem está a ler. E também porque muitas vezes não é preciso ser muito descritivo, não é preciso... É como agora puxando aqui à minha experiência, como eu digo aos meus alunos, nos exames eu não corrijo notas a metros, não é? Ou seja, eu não preciso que eles escrevam muito. Até porque muitas vezes quando escrevem muito, escrevem sobre coisas que não é o que é perguntado e só me fazem perder tempo. Portanto, têm que responder ao que interessa. Sim. E num currículo é a mesma coisa. O recrutador... É a habitual palha, não é? A chamada palha. Exatamente. Nós, nas grandes empresas que recebem dezenas ou centenas de candidaturas por dia, se o currículo ter 2 páginas ou ter 5 páginas, significa que o tempo de processamento de um processo de recrutamento vai ser completamente diferente. Portanto, quanto mais curto for, isso traz benefícios para o processamento das candidaturas. E então, se as pessoas conseguirem ser sintéticas e descrever apenas as coisas, porque não é por eu usar 2 ou 3 parágrafos para descrever uma experiência em vez de 2 linhas que a experiência vai ser mais apelativa, vai ser melhor. Não? Se não tem as competências certas, se não é a certa, por mais que escreva, não é, até pode ter muito jeito a escrever, pode ser um excelente escritor, mas se não tem aquelas competências, não vai interessar. E então, cada vez mais tentamos ser sintéticos. Como falaram no início, lá está, lidar com pessoas é muito mais complexo, não é? E eu estava a pensar, às vezes as pessoas podem ter feito várias coisas, mas depois terem uma riqueza muito grande a outros níveis, não é? A nível pessoal, até de personalidade e tudo, que pode não estar no papel, pode não ter passado por certas experiências, mas serem valiosas. Por isso é que estes mecanismos são todos muito importantes, mas depois no final das contas são se calhar as pessoas que fazem as entrevistas e que têm de interpretar todos esses sinais e essas coisas. Sim, aqui o desafio muitas vezes é a escala. Se eu tiver 10 candidatos, eu posso ver os currículos com calma, se calhar posso convidá-los todos para a entrevista, posso conhecê-los todos. Se eu tiver 100 candidaturas, não é humanamente viável eu estar a dedicar esse tempo todos, porque quando acabar o processo já me estão a fazer falta as pessoas, já deviam estar a trabalhar e se calhar já a empresa foi à falência. Não é? Isso é um dos desafios dos processos de recrutamento, que leva a muitas injustiças, não é? A muitas situações angustiantes às vezes, porque para se reduzir rapidamente o número de candidatos e tenta-se usar critérios o mais quantitativos possível, muitas vezes não são mais válidos. Ou seja, a pessoa diz, ok, então tenho 100 candidatos, então e se eu colocar um requisito mínimo de 2 anos de experiência, se calhar passa para 50. Mas não é por uma pessoa ter 2 anos e 1 dia de experiência que é melhor que uma pessoa que tem 1 ano e 7 meses. Não é? Claro. E isso, lá está, é um desafio, não é? Depois há aqui a questão também das idades, por exemplo, do pessoal mais jovem, do pessoal mais velho, que às vezes, que infelizmente depois têm dificuldades até a encontrar certos trabalhos, mas têm a mais-valia. Estou-me a lembrar agora do De Niro no filme O Estagiário, por exemplo, que é um filme perfeitamente banal, mas a ideia que lá está é interessante, não é? Que na verdade todos temos a aprender uns com os outros e lá está, é a questão dos currículos, que podem ser também a experiência de vida e pronto, essas questões. E já agora, voltando a coach, qual é a diferença entre um coach e um consultor, não é? Qual é o lado qual é aqui o twist que existe em relação a essas duas Portanto, a diferença eu acho que consigo explicar,
Portanto, o consultor é alguém que vai a uma organização para levar o seu conhecimento à organização. Ou seja, a empresa contrata-me para eu vos ajudar a fazer alguma coisa, para eu levar uma ferramenta, para eu implementar uma ferramenta, etc. O coach é diferente. O coach é alguém que não vai levar o seu conhecimento, ou seja, o coach é alguém que vai facilitar o processo do gestor, da equipa, a encontrarem eles próprios as suas soluções. Ok. Portanto, o coach é uma espécie de catalisador do outro lado. Pode ser uma pessoa individual. Há um pouco de psicólogo também, não é? Também. Aliás, muitos coaches são psicólogos, porque o conhecimento das pessoas é crítico para ajudar então a potenciar e a facilitar estes processos. E destas coisas todas, o que é que a António prefere fazer? O que eu gosto mais é dar aulas. É dar aulas mesmo. Isso é que é... O mais divertido, o mais interessante é estar na sala de aula com... Já vai quanto tempo a dar aulas? Eu estou na Coimbra Business School desde 28 de outubro de 2003. Até essa data, já lá vão quase 19 anos. Também tinha estado um semestre antes na ESEC e um ano na FEUC. E agora pegando outra vez neste grande conceito e abrangente de gestão, e também, entretanto, até vejo aqui nas minhas notas que também tem um livro, não é? Recrutamento e Seleção, que tem precisamente a ver imagino, com estas coisas que acabámos de falar. Quando o curso de gestão passou a ter os 3 ramos, que eu falei há bocado, recursos humanos, finanças e marketing, portanto eu consegui ficar no ramo de recursos humanos, que não vou dizer que é o melhor, mas vou dizer que é o que eu gosto mais. Sim, e é o melhor. Então, lá está a satisfação no trabalho, não é? Que é importante. Tive essa sorte de conseguir então ficar às disciplinas que eu achava mais interessantes. E uma das disciplinas que existiu era de recrutamento e seleção. E uma das minhas dificuldades na disciplina é que não havia nenhum livro que eu achasse que tivesse as coisas da forma que eu achava que fazia sentido. Então eu ia buscar umas coisas a um lado, outras coisas a outro, mas depois aquele não estava bem. E para os estudantes não era o ideal ter assim várias fontes dispersas, e então acabei por fazer o livro para ser o manual de apoio à disciplina. Uma pequena bíblia. Estar ali tudo aquilo que é preciso, também para facilitar a vida aos estudantes, que assim têm só uma fonte onde podem ter tudo. E tenta motivá-los a ficarem cá por Coimbra, por exemplo, já que veste a camisola claramente da cidade, tenta motivá-los ou é mesmo rende-se um pouco se calhar às evidências e é aquilo que os deixa mais felizes, não tiverem oportunidades? Não é tanto render, eu acho que é útil, fiquei cá sempre por Coimbra, mas gosto de viajar, gosto de conhecer outras realidades. Quase todos os anos eu tento fazer mobilidade de Erasmus, ou seja, tento dar aulas a outra universidade para conhecer um pouco como é que eles funcionam e também a própria cultura dos outros países. E acho que para um estudante, para uma pessoa, é útil ter mundo, ou seja, não ficar limitado. E, por exemplo, os meus colegas lá da escola não gostam muito que eu faça isso, mas eu digo aos estudantes, quando eles acabam a licenciatura e vão fazer mestrado, digo, não façam cá, vão fazer a outra escola, vão fazer a outra cidade, a outro país, porque vocês aqui, claro que fique isso bem claro, os mestrados da Coimbra Business School são muito bons, mas não é tão valioso para os estudantes continuarem na mesma escola, com os mesmos professores, a ouvir as mesmas perspectivas. É muito mais enriquecedor para eles irem para outra, até pode ser o mestrado igual, com o programa igual, mas ouvir outra pessoa, estar noutro espaço, ter outras influências, acaba por nos enriquecer bastante. Então eu costumo dar esse conselho de, ou pelo menos irem fazer um semestre de Erasmus para outro país, porque ajuda bastante a melhorar o seu sentido crítico, a sua agilidade, o seu desenrascanço, e acho que isso é útil. E depois, claro, depois que voltem para Coimbra, se forem havendo cá oportunidades, acho que... Mas isso nem é preciso convencê-los, porque a maior parte dos estudantes gosta muito de Coimbra e é essa a sua sensação, é essa? Sim. Mas estudantes só de cá ou até estudantes que venham de fora, naturalmente
serão a maior parte de cá, mas também há estudantes de fora. Também têm vontade de cá ficar? Sim, por acaso no outro dia estava a ver esses números. Na Coimbra Business School, pelo menos os números há 2 anos, cerca de 40% dos estudantes eram daqui do distrito de Coimbra, 60 e poucos por cento eram da região centro, e o resto era do resto do país. Isso. E, portanto, mesmo as pessoas que vêm de fora gostam cá de ficar cá. E já agora, lembra-se assim de alguma experiência no exterior que tenha pensado, uau, isto é um exemplo, eu gostava de ver esta realidade em Coimbra, replicada lá? Em termos de alguma... Gestão de recursos humanos, estava a pensar precisamente na sua área. Agora... Não sei, se eventualmente se lembrasse de algum exemplo de boas práticas, digamos, que se pudesse há vários, por acaso não consigo localizar no sítio, mas mesmo cá em Coimbra há boas... Cá em Coimbra é uma cidade que tem, e que reflete bem uma tendência que existe no mundo empresarial, que cada vez temos um mercado em 2 segmentos, um mercado de trabalho em 2 segmentos. Temos um mercado de trabalho dos trabalhadores muito especializados e depois um mercado para os trabalhadores mais indiferenciados. E em Coimbra nós vemos isso muito, por exemplo, entre as pessoas que trabalham nas empresas tecnológicas que saem do IPN, e podemos comparar com o outro extremo, que são, por exemplo, as pessoas que trabalham nos call centers das empresas de telecomunicações. Que a maior parte das empresas tecnológicas são bons exemplos na forma como tratam as pessoas. Portanto, pagam bem, dão boas condições, têm um trabalho interessante para as pessoas. A maior parte das empresas tecnológicas tem até um departamento de recursos humanos ou de gestão de pessoas bastante desenvolvido, com bastante pessoas, porque sabem que isso é importante, porque estão num mercado em que estão a competir pelo talento. E então, se não tratarem bem as pessoas, elas vão perder, porque essas pessoas encontram emprego basicamente onde quiserem. Então, quem tem que lutar por elas são as empresas. No caso, por exemplo, dos call centers, é um bocado o contrário. Ou seja, é um trabalho que não é especializado e que, pelo menos, as empresas têm a ideia de que é facilmente substituível. Ou seja, que sai uma pessoa, entra outra e não se perde qual é o trabalho. Então, esse aí é o exemplo que existe, que eu não gosto, que acho que não faz sentido, mas que a lógica é sempre minimizar os custos, portanto, ver as pessoas como um custo a ser minimizado, e então temos aquelas situações todas algumas até ilegais, não é? Contratam através de empresas de trabalho temporário que estão sempre a rodar o... Precariedade. Isso infelizmente, acontece. E o que eu costumo dizer aos meus estudantes e a toda a gente é que tentem desenvolver competências especializadas, valiosas, para não ficarem vulneráveis a esse tipo de situação. Claro. Tinha assim uma última questão, mas pode ser a coisa mais parva que já lhe perguntaram, mas da perspectiva de um gestor, e se calhar se tiver, não sei se lá está, impressões sobre a cidade, sobre Coimbra, como optimizar esta cidade aos mais variados níveis. Não sei se pensa que, por exemplo, o município devia ter mais gestores, mais pessoas interessadas ou talentosas a optimizar esta cidade. Quais é que seriam, se pudesse, assim, as suas dicas a quem governa, por exemplo, ou a quem gera, em termos da cidade? Como é que se poderia, na perspectiva de um gestor, não é? Lá está, como é que se poderia melhorar Coimbra? Bom, eu aí, não por diplomacia, mas por modéstia, porque eu não gosto de falar do que não sei, e gerir uma cidade é completamente diferente do que gerir pessoas, e por isso não quero estar a mandar bitites que poderiam não fazer muito sentido, mas duas coisas que eu diria é, uma, ouvir as pessoas, porque isso acontece em qualquer tipo de organização.
temos organizações em que os gestores, os dirigentes, acham que às vezes eles é que são as boas e os outros não têm nada a acrescentar, e então centralizam muito as decisões, fecham muito e decidem eles tudo, e não ouvem as boas ideias que outras pessoas têm e que podem ajudar a organização, a equipa, ou neste caso a cidade. Portanto, eu acho que um aspecto muito importante é ouvir a cidade, ouvir os representantes dos comerciantes, ouvir os cidadãos, ouvir as pessoas da cultura, ouvir todas as pessoas que têm interesse na cidade, que querem melhorar a cidade, porque seguramente que há muitas ideias que serão úteis e que podem ser aproveitadas e que podem contribuir para melhorar a cidade. E nisso eu acho que não é um conselho que eu tenha que repetir muito, porque parece-me que este executivo camarário ouve as pessoas. E depois a outra ideia é que dentro da própria Câmara, da própria equipa camarária, lá está, que se contratem pessoas, que se procurem pessoas que tenham competência, que tenham valor nas áreas em que são necessárias, e que, lá está, que se fuja a essa que às vezes acontece de partidarismo, de escolher as pessoas porque são daquele partido ou porque estão há muitos anos, e em vez de olhar para isso, olhar para a competência, olhar para o valor. Para aquilo que estivemos a falar antes, não é? Exatamente, o valor das pessoas. Porque, lá está, em vez de eu estar a dar ideias que eu não percebo nada disso. Não, mas são ideias importantes. Se for buscar a pessoa que conhece, que é especialista nessa área, ela vai ter ideias muito melhores do que se eu ficasse aqui 2 anos a pensar no assunto. No assunto. Muito obrigada, António. Acho que houve aqui várias ideias em que podemos pensar. Food for thought, como se costuma dizer. Muito obrigada. E até breve. Se gostaram desta conversa, partilhem-na, falem sobre ela com a vossa família, com os vossos amigos, e cá estaremos para uma próxima conversa. Obrigada e até breve.